sua presença, é uma grande honra te ter com a gente. E gostaríamos, então, no primeiro momento agora, professor, de saber um pouquinho mais sobre a tua história dentro dessa prática tão rica corporal que a gente está conhecendo hoje, que é a dança contemporânea. Seja bem-vindo, prazer em tê-lo conosco, professor. Bom dia, pessoal. Então, eu comecei na dança aos 16 anos de idade, aqui em Porto Alegre mesmo, né? Com Susana Dávila e professor de dança clássica Walter Aires. Comecei com o jazz e o balé clássico. E depois tive um grande sonho, que era dançar numa companhia de jazz em São Paulo, que é o Raça Companhia de Dança. Quando eu tinha mais ou menos 21 anos de idade, eu resolvi viajar para fazer um curso de férias em São Paulo e acabei ficando. Fiquei em São Paulo com 21 anos de idade e logo comecei a trabalhar com vários artistas, né? Em São Paulo, a gente tem um movimento muito grande de trabalho de bailarinos com grupos musicais, artistas, cantores e músicos. Então, o meu início de carreira foi nesse universo dos musicais, né, que é um mercado muito grande em São Paulo. E depois eu comecei a estudar dança clássica no Cisne Negro, né, que é uma companhia que trabalha com a técnica da dança clássica muito forte. E depois, posteriormente, eu fui para Belo Horizonte para participar do Grupo Corpo, que é uma das companhias mais importantes do Brasil. Lá eu fiquei durante 9 anos trabalhando. É uma companhia basicamente familiar, porque ela foi criada por uma família mesmo de irmãos. O diretor é o Paulo Pederneiras, aí tem o Rodrigo Pederneiras, que é o coreógrafo residente já. Esse ano a companhia está fazendo 45 anos e fiquei lá durante um bom tempo. E esse ano eu voltei agora esse ano retornei para Porto Alegre para ficar um pouco mais próximo da minha família, né? Que já faz quase 30 anos que eu estou longe de casa. Hoje eu estou com 46 anos, trabalho dando aulas de dança contemporânea e como coreógrafo também. Professor, vi do teu currículo, me chamou muita atenção, né? Essas tuas experiências de dança nos Estados Unidos, Canadá, França, Argentina, Chile. Nos conta um pouco como é que é a experiência de sair do Brasil para dançar numa companhia, como é recebido esse bailarino brasileiro lá fora, como é essa experiência, professor? Isso é uma coisa que só tu pode nos contar, porque só quem vive isso, e a gente quer saber um pouquinho de histórias das pessoas que praticam essas práticas corporais. Como é para um bailarino, um dançarino brasileiro ter essas experiências Estados Unidos, Canadá, França, Argentina, Chile? Nos conta um pouco disso, professor. Nós estamos atrás de histórias de vida para saber o quanto a prática corporal pode ser significativa e propiciar uma experiência. Deve ser muito rico viver isso, né, professor? Sim, com certeza. Essas experiências todas foram quando eu estava no Grupo Corpo, né? O Grupo Corpo, ele viaja muito, né? Assim, a maior parte das apresentações do grupo são no exterior e é muito gratificante porque o público de todos esses lugares sempre recebeu muito bem o trabalho. O tipo de trabalho da companhia remete muito à questão da brasilidade, né? Porque a movimentação do Grupo Corpo, ela tem uma assinatura mesmo, né? Que é reconhecida. E sempre foi sempre fomos muito bem recebidos em todos esses lugares. E
E sobre essas experiências também, eu dava aulas sobre o repertório da companhia. Então, quando a gente viajava muito para os Estados Unidos, as turnês elas estavam vinculadas às universidades. E aí os departamentos de dança das universidades, eles faziam esses workshops e a gente compartilhava com esses alunos dos cursos de dança as coreografias do grupo. E sempre foi muito rico poder compartilhar com essas pessoas esse tipo de movimentação que é muito peculiar, né, do povo. Me diz uma coisa, professor, vamos falar especificamente, então estamos falando sobre a prática corporal de dança contemporânea, né? Então todos os convidados que a gente traz, a gente quer saber um pouquinho mais sobre as particularidades da dança contemporânea, né? Então tu podia nos contar um pouquinho, assim, especificidades da dança contemporânea, principais habilidades necessárias, se começa, com que idade pode, tem que começar precocemente, pode começar numa idade mais avançada. Qual o nível de, por exemplo, de tempo de treinamento para fazer parte de uma companhia? Então, as particularidades específicas, por favor, professor, da dança contemporânea, para a gente conhecer um pouquinho mais essa prática, por favor. Então, eu fiquei pensando muito sobre como falar, né, da dança contemporânea. É extremamente complexo a gente falar de dança contemporânea. E uma palavra que me vem muito para resumir é a palavra plural. Ela é muito diversa. Então, por exemplo, por que é plural, né? Não existe, eu não acredito que tenha, por exemplo, um padrão específico de corpo, né? Diferente, por exemplo, da dança clássica, que a pessoa precisa ter certas habilidades, digamos, né? Assim, então, não existe um padrão de corpo, por exemplo. Ela é muito diversa também pelos métodos de produção, de criação. Você pode fazer uma coreografia usando música ou não. Você pode trabalhar com outras linguagens, como, por exemplo, as artes plásticas. Tem também o uso da linguagem teatral. Então, o bailarino da dança contemporânea, ele precisa transitar nessas diversas linguagens. A gente usa muito da improvisação, né? Benefícios. A gente desenvolve muito a coordenação motora. É muito importante também trabalhar a questão da consciência corporal, porque quanto mais consciência corporal, mais ferramentas esse corpo vai poder estar utilizando para determinado tipo de movimentação. Eu acho que a consciência corporal é uma das coisas mais evidentes, assim. É porque quando você tem uma consciência corporal, você cria o seu movimento, ele cria uma qualidade de movimento diferente. Então, é muito importante esse fato da consciência corporal. Você amplia, né? Como se fosse uma ferramenta mesmo para o artista. Professor, nessa tua caminhada na dança contemporânea, tu nos falasse agora sobre a consciência corporal, coordenação motora, aspectos mais ligados à parte física, psicomotora, mas tu consegue observar também, durante toda essa tua experiência, avanços também nas áreas cognitivas, emocionais, né, sensível, assim, do processo de desenvolvimento integral do ser humano, em termos até de organização mental. Tu consegue perceber também habilidades que tu conseguiste adquirir através da dança contemporânea? Sim, com certeza. Tem uma questão da melhora da autoestima, né? A criatividade, eu acho que ela fica muito explorada, sensibilizada, além da socialização, né? Que a gente está sempre trabalhando em grupos
Com certeza. Professor, tem alguma faixa etária mais indicada para começar ou não tem idade, uma inicial para começar e depois qualquer um pode fazer parte de um grupo de dança contemporânea? Como é que funciona isso, professor? Eu tenho 17 anos, eu poderia ingressar hoje numa dança contemporânea? Com certeza, deve. Eu acho que quando eu falo de plural, falo disso também, né? Porque não existem limites para se iniciar. Por isso que eu acho que ela é tão democrática, digamos assim, né? Mas, porém, dependendo do tipo de companhia que a pessoa vai querer trabalhar, talvez exija de um treinamento mais a longo prazo. Então, isso vai sempre depender do que a pessoa está querendo, né? Por exemplo, para o grupo corpo, a pessoa vai precisar realmente de ter uma técnica clássica muito forte. Se ela começar muito tarde, talvez não seja tão viável. Mas a grande coisa é que existem outras possibilidades de outras companhias de dança no qual ela possa participar. Então, eu acho que isso não pode ser um fator limitante, né, para a pessoa começar. Eu acho que se a pessoa tem interesse, tem a vontade de fazer, ela deve começar sim. É uma carreira muito, muito bonita. A carreira da Professor, dança. fiquei muito feliz quando conversei com a professora Carol e ela nos deu a possibilidade de poder ter a tua presença aqui, principalmente uma presença masculina na dança, né? E acredito que tem um tema que a gente não pode deixar de tocar. Nós estamos no século XXI, século da diversidade, de trabalhar com as diferenças, e nós estamos muito aflorados em debater as relações de gênero, professor. Então, eu queria que tu pudesse nos falar um pouquinho como foi a experiência para ti nessa tua trajetória num homem dançando? Porque, infelizmente, as relações de gêneros constituídas, principalmente no final do século XIX e século XX, definiram papéis para homens e para mulheres. O homem só pode jogar futebol, só pode ir para a luta, a mulher sim vai para a dança, não pode jogar futebol. Então, a gente, graças a Deus, estamos debatendo, estamos quebrando esses paradigmas, mas queríamos te escutar, professor, porque eu acredito que tu pode contribuir muito com essa discussão. Como é que foi para ti no século XX, 1980, 90, ser um homem dançando, professor? Queríamos te escutar, acho que vai ser muito rico de escutar em relação a isso. Então, eu nunca tive problema com relação a isso. Eu tive total apoio da minha família quando eu resolvi dançar. É lógico que a gente escuta piadinhas no início, né? Mas eu sempre o que era mais forte em mim era o desejo de realmente fazer isso. Então, esse tipo de coisa eu simplesmente fechava o ouvido e o meu desejo era mais forte. Aqui no Rio Grande do Sul, especificamente, a gente tem uma cultura mais machista, assim, né? Mas para mim isso nunca foi um problema. Eu acredito que também muito por causa do apoio da minha família, que foi primordial para eu seguir, né, na carreira. E Perfeito, eu professor. acho. Obrigado pela tua contribuição. Era um tema que, quando a professora Carol disse que tu ia estar com a gente, eu disse, vou conversar com o professor, porque isso é história de vida, isso é fundamental, né, para dizer para os nossos alunos, os homens que estão aqui, né, que dança é para homem, é para mulher, para quem quiser, futebol é a mesma coisa, vôlei, não existe essa divisão que foi construída, né? Pelo contrário, são práticas corporais riquíssimas que trazem habilidades inúmeras, como tu mesmo citou na dança aqui, a gente pode falar de outras modalidades, outras práticas que podem tanto desenvolver as habilidades tanto para homem como mulher, não tem essa divisão, e acho que é um ponto que a gente está tentando desmistificar aos pouquinhos, porque infelizmente a educação física, ela durante um tempo, principalmente no final, na metade do século XX, final do século XXI, ela contribuiu muito com essa discussão, em deixar as meninas, menino não vai jogar futebol, né? Menino não pode fazer isso. Então, nós contribuímos, nós estamos tentando
agora nos redimir, né, professor? Nós, como professores de educação física do século XXI, estamos tentando nos redimir e construir uma nova educação física que passam por essas questões, né? Por isso que eu fiquei muito feliz quando a professora Carol disse que tu poderia estar com a gente, porque a gente ganha muito com essa possibilidade, né, de poder trabalhar com essas diferentes situações de desenvolvimento. Professor, vamos fazer o seguinte, professor, você trouxe um material riquíssimo, já dei uma olhadinha ali, né? A gente até viu que tem som, a gente pode escutar o som, né? Mas eu vou deixar o som mais baixo, professor, para te poder ir também comentando sobre que momento era aquele ali que estava acontecendo, até para os alunos poderem ver. E uma pergunta, professor, naqueles 4 vídeos que tu me enviaste, tu estás dançando ou tu está na organização, tu está nos 4 vídeos? Eu não estou nos 4 vídeos, eu estou no primeiro vídeo só. Perfeito, professor. E aí eu vou falando no decorrer. Aí vai comentando um pouquinho para nós, para a gente poder entender, né, e compreender. A gente até tem alunos de dança aqui, a gente tem a Isis que dança, a Maria Clara, tem outras meninas que eu sei que já dançaram ou dançam, né, que vão poder entender, mas alguns alunos aqui não tiveram essa experiência, então os seus comentários com certeza vão abrilhantar muito. Mas antes de a gente ver o vídeo, professor, eu queria que tu pudesse nos falar um pouquinho, para a gente poder assistir o vídeo. Acabamos de conversar antes da gente iniciar, que tu tem um projeto, né? Tu trabalha num grupo de dança contemporânea, né? Ou de como é que eu posso dizer, uma equipe multidisciplinar de diferentes atividades práticas corporais de dança, né? À frente do Monteiro Open, porque os alunos aqui são do Monteiro Lobato, né? Então, a gente tem alguma opção, puder falar um pouquinho desse seu trabalho que tu desenvolve aí com alunos ali do Monteiro Lobato, como é que funciona, que dias são, por favor, professor. Então, convido vocês a conhecer, né, a nova estação escola que fica dentro do Open. A gente tem, além da minha aula de dança contemporânea, tem diversos outros tipos de aulas. Tem aula de hip hop, tem aula de jazz, tem aula de balé. E venham conhecer. Professor, claro, antes da pandemia era uma coisa, a gente está numa outra situação, mas antes de vir a pandemia, que dias e horários eram as tuas aulas? Tu comentou uns meninos e meninas ali de 14, 15, 16 anos, que dias eram os treinamentos que tu dava, os treinamentos, não sei como é que a gente chama, os ensaios, as aulas ali? A minha aula acontecia na sexta-feira, às 16 horas. Estava acontecendo às 16 horas na sexta-feira, mas era para um grupo específico dentro da escola, né? Que é o grupo Holofote. Perfeito. Bom, pessoal, então, conversamos bastante aqui com o professor Peter, né? Falou um pouquinho sobre a experiência dele na dança, falou um pouquinho sobre os benefícios da dança contemporânea, falamos questões relativas a relações de gênero aqui também, que aqueles fossem bastante importantes. Ele falou um pouquinho sobre a experiência dele dançando fora do Brasil. Bom, mas agora a gente vai ver um pouquinho a dança contemporânea, eu vou compartilhar com vocês aqui, eu vou deixar o som um pouquinho mais baixo, para que o professor Peter possa fazer algumas intervenções, falar um pouquinho que momento era aquele ali, o que eles estão representando. Isso vai ser muito rico para a gente poder, para nós que não temos experiência com essa prática corporal, a gente possa compreender um pouquinho mais esse universo tão legal que a gente tem. Deixa eu abrir aqui, então, tela inteira, maravilha. Aqui, eu vou botar o primeiro vídeo aqui, esse aqui. Então... Que pulou aqui, professor, só uma aqui que eu vou voltar aqui. Acho que eu apertei o botão errado. Peraí, vamos de novo, professor, vamos de novo, fazer tudo certinho. Esse aqui é o primeiro, né? Então, deixa eu parar aqui. Quero deixar o volume um pouquinho mais baixo. Tá. Deixa só um pouquinho de volume. Agora eu vou maximizar. Vamos entrar. Ok, professor, fique à vontade. Então, a gente está assistindo um trecho do espetáculo Ancotô, do Grupo Corpo. Foi criado em 2005. Não sei se vocês vão conseguir me reconhecer aí, mas eu sou o rapaz mais à esquerda do vídeo.
esse trabalho, ele foi criado, a trilha musical do trabalho foi criada pelo Caetano Veloso e pelo José Miguel Wisnik, e ele faz uma brincadeira, né? A palavra oncotô, o que seria isso? É uma brincadeira com o mineirês. Porque o que acontece? O mineiro, ele começa, ele corta as palavras. Então, oncotô é como se fosse onde. Foi uma brincadeira que foi feita com a palavra. A gente pode ver um pouco da popularidade da linguagem do corpo, que é a movimentação. Vocês podem ver que o movimento do quadril é muito... Isso é uma marca do grupo corpo que o coreógrafo foi desenvolvendo ao longo do tempo. Vou pular para o outro agora para falar um pouquinho desse aqui, professor, por favor. Ah, vai pular? Tá bom. Isso, então. Esse trabalho é de uma companhia belga que chama Rosas. Ela foi criada em cima dos concertos, dos 6 concertos de Brandenburg, do Sebastian Bach. É uma companhia muito interessante. Percebam que eles estão fazendo um trabalho usando a caminhada, né? Que é um gesto cotidiano, por exemplo. Então, os bailarinos eles fazem diversas passagens utilizando só o movimento do caminhar, e aí, aos poucos, eles vão abrindo o espaço. Percebe que o espaço ele é praticamente desenhado, né? É uma companhia muito interessante, ela tem uma escola de dança contemporânea muito importante, que chama PARTS, tem vários brasileiros que foram para essa escola e depois, posteriormente, eles entraram nessa companhia. Tem, inclusive, um gaúcho, que é de Caxias do Sul, que é o Carlos Garbim, que está há muitos anos morando em Bruxelas. Eu acho que ele está nesse vídeo. Ele está no vídeo aí, mas eu não sei como é que eu posso pontuar. O terceiro vídeo, professor. E o terceiro vídeo é de uma companhia goiana, que é a Quasar Companhia de Dança. É uma companhia que foi criada em 88 pelo coreógrafo Henrique Rodovalho. E ele também tem uma linguagem muito própria, ele utiliza muito a movimentação acrobática no chão, tá vendo? E ele também tem uma coisa muito peculiar na movimentação dele, que é a fragmentação do movimento. A partir das articulações do corpo, ele vai fragmentando, como se fosse a movimentação começa numa articulação e aí ela percorre pelo corpo. Esse trabalho chama Céu da Boca, ele foi criado em 2009. Alguns movimentos de solo me parecem muito semelhantes ao hip hop, professor. Viu alguns movimentos que a gente vivenciou? Alguma coisa semelhante, né? Sim. Tem uma coisa na dança contemporânea que é interessante, é porque você pode se utilizar de várias linguagens, né? Então, por exemplo, tem uma companhia em Belo Horizonte que chama Mimulus Companhia de Dança, que eles trabalham especificamente com a linguagem da dança de salão. Porém,
não é dentro da dança de salão tradicional. Então, eles utilizam dos movimentos da dança de salão. Tem outros grupos que se utilizam da linguagem do hip hop. E essas linguagens todas, elas estão sempre conversando. Por isso que eu falo da diversidade, da pluralidade, né? Esse corpo desses rapazes aí, professor, ele tem algum tipo de preparação física específica? Ou é só o resultado da dança mesmo? Não, então, aqui no caso da quadra, eles trabalham muito o movimento no chão mesmo, né? Que é esse trabalho de força mesmo, né? Precisa, aliado também a consciência corporal. Você precisa realmente entender como é que o corpo vai para o chão, né? E Isso agora vai tudo entrar o quarto vídeo agora, professor. Ah, tá. Não sei se a gente tem tempo ainda. Não, Temos podemos mais 5 parar. minutinhos, professor. Esse Ah, aqui mesmo está correto o vídeo, professor? era outro. Ah, então deixa eu voltar, peraí que... Deixa eu voltar lá para o início, então, aí eu me acho. Deixa eu voltar aqui. Era esse aqui o parts, né? Não, Não? não. Deixa eu voltar, então, lá para o nosso início, então, professor. Aqui estão os 4 que tu me mandaste, prof. Ó, grupo corpo e o parts. Põe aí esse. Tá, vou botar então. Então, eu estava falando lá do grupo Rosas, né? Que tem a Perfeito. escola. Esse vídeo aí são os alunos da escola Parks que estão ensaiando uma peça da companhia. Eu achei interessante de colocar para vocês verem o que são os alunos fazendo um trabalho coreográfico da companhia. A gente não precisa ver ele inteiro. Essa é a companhia da onde, professor? É qual país? Ele é da Bélgica, Ah. em Bruxelas. Vamos ver mais um minutinho aí, professor, para a gente poder visualizar bem. Deixa eu retornar ali. Deixa eu tirar aqui da... Acho que eu não estou mais apresentando. Deixa eu tirar aqui. Parar a apresentação. Professor Peter, olha, muito rico a tua história que tu nos conta, muito rica a tua história que tu nos conta. Ficou muito claro dentro da tua apresentação o quanto a prática corporal da dança contemporânea tem uma série de benefícios, tem uma série o quanto ela é inclusiva, o quanto ela propicia, independente da idade, a pessoa poder participar. Os vídeos que tu trouxesse deixaram muito claro as habilidades anteriores que tu tinha citado, né? E outras vertentes, como essa vertente que a gente viu ali de um nível de habilidade motor absurdo, o cara no chão ali saltando, a partir do próprio do abdômen, saltando o peito para um salto horizontal para um vertical absurdo, né, professor? Então, queria te agradecer muito assim, a gentileza de poder compartilhar o teu conhecimento com a gente e deixar esses minutinhos finais, então, professor, para te poder fazer as considerações finais, para a gente finalizar esse nosso primeiro encontro, por favor, professor. Não, só quero agradecer pela oportunidade.
E espero que um dia possamos estar presencialmente, de repente fazendo alguma prática, né? Não, perfeito, professor. A gente tem tido esse entendimento junto com os. Porque nós estamos desde março aqui, né, professor? Trazendo diferentes práticas corporais. E sim, temos essa possibilidade de o ano que vem, aí, quando a gente estiver numa situação, já quem sabe a vacina possa vir, que a gente. Normal, né, professor? Obrigado. Normal, isso mesmo. Que a gente possa, ano que vem, quem sabe, poder ter a honra de ter a tua presença numa das nossas aulas ali, fazer os alunos poderem vivenciar só vivenciando mesmo para a gente conhecer a fundo alguma coisa, né, professor? Então vai ser um grande prazer. Então, professor, muito obrigado pela tua presença. Ficamos combinados, então, para as 11h20, 11 horas, eu te mando ali o novo link para outra turma ali, a gente poder bater um papo com eles também, tá bom? Certo. Valeu, professor Peter. Grande abraço. Tudo de bom, professor. Um abração, hein? Turma, muito obrigado mais uma vez pela presença de todos. Ficamos combinados da seguinte forma, pessoal. Semana que vem não temos aula, temos aquele recesso ali de semana que a escola vai utilizar de recesso, né? E depois retornamos, então, depois do nosso recesso, lá no dia 19 de outubro, onde provavelmente, pessoal, tudo indica, a gente vai receber uma arte marcial que se chama a Páqua, né? A Páqua, que é uma atividade relacionada a uma arte marcial com espadas, com acrobacias, que eu acho que vai ser bem legal a gente poder vivenciar. Isis, me diz uma coisa que tu já conhecia o trabalho do professor Peter, Isis? Não especificamente dele, mas eu fui perguntar, tipo, pra minha mãe no grupo Corpo e tal, se a gente já tinha visto coisas, porque ele é realmente muito famoso, tipo, no Brasil inteiro, assim. Que legal. E me diz uma coisa, Isis, tu já praticou a dança Não pessoalmente, contemporânea? mas, Tu já praticaste a dança contemporânea, Isis? eu já fiz algumas experiências,